Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Nagem Talk para você. É o programa de empreendedorismo aqui da internet. Eu sou a Tatiana Nagem e estou com uma super convidada. Gente, eu falo que todo mundo é um super convidado porque eu acredito muito nisso. Eu só trago pessoas que realmente eu acredito demais no meu programa. Então, para mim, todos os meus convidados são super. E graças a Deus, porque a gente também tem que entender que a gente é super também, né, meus amigos? Então, assim, isso é o poder do empreendedorismo. Eu estou com a Vanessa Lopes. Vanessa, muito obrigada por você participar do Nagem Talk. Espero que você seja muito feliz. Espero que a nossa conversa dê muito engajamento, porque hoje nós vamos falar de um papo meio estranho. Como que o empreendedorismo entrou na sua vida de uma maneira que... você não foi como todas as mulheres, né, minha amiga? Todas as mães, você não teve planejamento nesse negocinho, assim, quando a gente fala assim, gravidez precoce. Não é verdade, minha amiga? Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada aí, Tati, pelo convite. Esse tema é um tema, assim, para mim, que durante muitos anos foi muito difícil eu comentar. Por quê? Eu tinha muita vergonha, né? Eu fui mãe com 17 anos de idade. Então, 17 anos você está naquela, né? Acabou de terminar o ensino médio, tá um pezinho ali para, ou eu vou estudar fora, né? Ou eu vou fazer faculdade aqui no Brasil. Então, eu estava naquele momento. Então, assim, me veio essa gestação e no começo a gente fica, né, naquele jeito. Os julgamentos também da população, das pessoas. Mas, assim, graças a Deus, eu tive um apoio muito bom da minha família, que me ajudou bastante nesse processo. Né? Que legal. E a gente já vai falar. Olha, gente, eu estou emocionada, né? Porque, assim, a Vanessa é uma moça que entrou na minha vida. A história dela é linda. Mas, antes da gente começar a falar um pouquinho com ela, eu quero... agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Escola Ivens, a Amit, a Imprime Já, porque graças a vocês eu consigo colocar o meu programa de empreendedorismo no ar e fazer a diferença. É isso que eu acredito. Vanessa, você acredita que no mundo de hoje a gente consegue fazer a diferença? Com certeza, sem dúvidas. Eu costumo dizer que fazer a diferença é meu lema, né? Eu nunca gostei de ser uma mulher normal. Nunca gostei de ser uma pessoa normal. Eu sempre gostei de pensar muito fora da caixa, né? E esse meu, assim, pensar fora da caixa, ele me levou, assim, a grandes lugares, que é onde eu consigo, né, estar hoje, e tanto na minha empresa também. E quando você... Isso é ótimo, né? Para a gente que é empreendedor, a gente tem que estar sempre buscando novas oportunidades, novos conhecimentos. E você acredita que a maternidade precoce fez você amadurecer muito rápido e te levar para caminhos que talvez, se isso não tivesse acontecido, você não conseguiria chegar? Com certeza. Eu não tenho dúvidas que esse processo, ele me tornou a mulher que eu sou hoje, né? Eu costumo dizer também que Deus, ele não dá um fardo maior que você pode carregar. Então, nada na nossa vida é por acaso, né? Então, se foi comigo, eu recebi. A minha bênção hoje está com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Como ela chama? É Natan, é um menino. É um menino, Natan. E você casou de novo? Você tem planos de ter outros filhos? Como que é a Vanessa? Então, vamos lá. A Vanessa, esse tempo, né, eu foquei muito no trabalho. Tanto na minha vida, né, materna, como no trabalho. Então, meu relacionamento com o pai dele não deu certo, né? Me envolvi, teve outros relacionamentos aí, mas ainda não casei, né? Ainda não casei. Eu acho que tudo é um processo. Hoje ainda não é assim aquele objetivo meu principal, né? Eu acho que a gente tem um propósito aí de vida e eu preciso conquistar ele primeiro. E você sempre teve apoio da sua família, apesar de ter ficado mãe. Você ter sido mãe aos 17 anos, que é um processo muito doloroso, porque ninguém quer isso, né, para uma filha. Principalmente filha. Todo mundo sonha que a filha namore, que a filha case, de véu e grinalda na igreja,
depois construiu a casa dela, depois vai ter um filho. E você começou às avessas, né? Vamos dizer a Cinderela às avessas. Mas está tudo bem, porque assim, eu acho que isso é normal hoje em dia. Atrapalha a vida um pouco da pessoa? Atrapalha, não vamos se dizer que... A sua atrapalhou? Ah, no começo sim, porque assim, você quer ser uma mãe, né? Você quer ser uma boa mãe, só que por outro lado você ainda não conquistou a sua carreira, você não chegou no seu objetivo, né? E eu precisava fazer os dois ao mesmo tempo, então alguma coisinha ia faltar. E a sua mãe te deu apoio, seu pai? Total. Eu sempre fui de uma família super conservadora, né? Com princípios, eu fui criada desta forma. E eu meio que, assim, quebrei isso. Os princípios, as barreiras. Quebrei esses princípios, né? Aconteceu. Eu nunca conversei com meu filho a respeito disso. Ele vai saber assistindo o vídeo. Ele vai saber assistindo e ele vai entender, né? Mas hoje, assim, ele é super consciente também do porquê que a mãe dele trabalha bastante, né? E depois que eu tive meu filho, minha mãe sempre falou, nunca dependa de homem. Nunca dependa de homem. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu não preciso. Hoje, graças a Deus, eu não preciso. Eu tenho meu apartamento, né? Eu tenho meu carro. Então, tudo isso eu construí sozinha. Né? Não teve apoio de um marido ou de pensão. Não tive. Porque, às vezes, gente, nada contra, mas, assim, às vezes as pessoas acabam, quando tem filho, principalmente, sim, né? Porque é um outro ser envolvido, acaba dependendo ou fazendo alguma coisa. Você colocou isso na sua cabeça, mesmo com todas as dificuldades, o Natan pequeno, você foi para frente. Fui para frente, nunca parei. E você tinha certeza que você queria ser nutricionista? Sim. Eu vou te contar o porquê que eu decidi ser nutricionista. Por quê, amiga? O meu pai é administrador, né, de hotéis. E desde pequena eu vivi naquele mundo. E eu achava muito lindo a profissão da nutricionista, né? Eu tinha aí meus 10, 12 anos, eu ia ajudar lá, né? Tinha algumas festas infantis, barraquinhas, e eu ficava lá ajudando. E eu via, eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser nutricionista. Então, isso faz muito tempo. E eu nunca quis ser nutricionista de atender em consultório. Né, eu sempre quis fazer a diferença nas empresas. Né, nunca quis assim trabalhar diretamente com pessoas, né, assim, na parte de dieta. Né, hoje a gente trabalha com pessoas, mas não na parte de dieta. Tem uma diferença grande você trabalhar com pessoas, sendo uma nutricionista com pessoas de consultório, para uma pessoa, para a nutricionista que trabalha em grandes empresas? O que difere isso? Então, o curso é o mesmo, né? Eu me formei em nutrição, eu posso atender hoje em consultório se eu quiser, e a nutricionista de consultório também pode trabalhar no meu ramo. Só que daí fica opcional, né? E conforme você se forma, você pode estar fazendo algumas pós-graduação, alguns cursos, e foi isso que eu fiz, né? Especialista na parte de vigilância sanitária, que é o que eu sou. Que por isso que você trabalha em grandes empresas. Isso. E foi por esse motivo que você lançou a Nutrimax. Sim, a Nutrimax nasceu por esse motivo. Para trabalhar nas grandes empresas. Nós, na verdade, assim, eu não falo grandes empresas, a gente atende tanto empresas menores como os maiores, né? E quais são, né, os nichos que nós atendemos? Supermercados, restaurantes, açougues, fábricas de alimentos. E o nosso intuito é o quê? Trazer a padronização para este local e reduzir o custo do empresário. Né? Hoje, o que a gente encontra? Toda vez que nós entramos numa empresa, o empresário está daquele jeito. Ele precisa fazer ficha técnica, ele tem que calcular o custo do prato dele. Então, a gente entra para poder somar. Né? É um serviço que trazer tanto a qualidade para o restaurante dele ou para a indústria e desafogar um pouquinho esse lado. Né? É obrigatório, Vanessa, quando você monta uma cozinha dentro do seu estabelecimento, seja ela uma indústria ou seja ela uma empresa de médio porte, você ter uma nutricionista, quando você fala assim, não, eu preciso cozinhar para os meus funcionários, eu vou dar essa refeição. É obrigatório você ter uma nutricionista? Se, por exemplo, você tem uma fábrica, eu tenho uma fábrica e eu tenho 200 colaboradores aqui dentro. Neste caso, aí precisa ter uma nutricionista para ela poder assinar como responsável técnica. Por quê?
Porque a pessoa, por exemplo, se você não tiver nutricionista, você não pode fazer. Você não é apto sem autorização da nutricionista. É ela que responde se der algum problema. É igual na parte de fabricação de alimentos. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é fábricas, né? Por exemplo, tenho fábricas de doces, fábricas de bolos. E nessas fábricas, eles querem vender para clientes maiores. Vamos pôr aí, por exemplo, um atacadão da vida. Para você entrar no atacadão da vida, você vai precisar ficha técnica dos seus produtos, vai precisar do laudo de qualidade, vai precisar de uma responsável técnica, né? Então, o nosso trabalho ele entra para isso, para poder agregar no trabalho do empresário. E aí, quando você entra, quando você contrata a Nutrimax, você tira todas essas dúvidas, você consegue fazer um trabalho de formulário, você consegue fazer um trabalho mais bem feito. Exatamente. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão muito preocupadas com o corpo, com a imagem, com tudo isso. Você acredita que as empresas estão levando isso para dentro da vida delas também, com os funcionários? Estão, sim. Muitas empresas até procuram a gente para poder fazer a própria atualização do produto, né? Por exemplo, eu vendo um chocolate. Hoje tem aquela lupa de alto em açúcar, alto em gordura, né? Então, o consumidor ele quer saber o que ele está consumindo. E isso precisa ser feito de uma forma muito profissional, que não adianta você fazer o rótulo e fazer ele errado, né? Então, tem que calcular a receita certinho, né? Então, tudo é processo. Quando você fala de processo, você teve algum processo, voltando naquela Vanessa que ficou grávida com 17 anos, que teve que conciliar maternidade, faculdade, porque você se formou, você fez uma pós, tudo isso com a criação do seu filho, você teve muito julgamento, você enfrentou muita dificuldade? Sim. Bastante. Bastante, por isso que eu falo que hoje eu sou uma mulher muito forte. A gente leva, né, mas a gente não cai. E tem alguma história que você pode contar pra gente, que você fala assim, isso aconteceu, que eu tive um momento que eu acho que eu desisti, que eu não queria mais. Aconteceu isso com você? Eu nunca desisti. Parece até surreal, mas eu nunca desisti. Na verdade, assim, o que me motivou foi o próprio desafio. Eu gosto muito de desafio, né? E a minha primeira experiência que eu trabalhei registrada CLT foi numa fábrica de chocolate em Extrema. E para mim ir para lá, né? Eu moro em Atibaia. Aí eu tinha que sair daqui 4 horas da manhã. E eu chegava às 7 horas da noite. Eu falei, caramba, isso aqui não é vida, né? Não é isso que eu quero. E eu prometi para mim mesma, depois daquele dia, que eu nunca mais passaria por aquilo. E foi o que eu fiz. Eu nunca mais passei por isso. Então, assim, se for para mim precisar acordar 3, 4 horas da manhã, hoje eu vou. Mas com um propósito, eu ganhando, né, um valor que compense para você fazer isso. É algo assim que vale a pena. Porque não adianta nada a gente se matar e não ter resultado, né? Tanto na sua parte da sua empresa, que eu falo assim, o nome da sua empresa, e hoje o que eu considero. Tudo que eu faço reflete na Nutrimax. Até porque a Nutrimax é a sua empresa, ela, né? É a sua empresa. cara. Quem conhece a Vanessa dos eventos, como eu conheço, dos lugares, sempre está falando da Nutrimax. E eu acredito, sim, que você montou a Nutrimax de transparecer aquilo que realmente você é, aquilo que você realmente acredita. E isso acho que faz toda a diferença, né? Faz. É sempre assim, o nosso propósito, né? Eu falo que eu tenho um propósito. E por esse propósito, ele está na frente de qualquer coisa. Quando você fala que você tem propósito, qual é o seu propósito em relação à Nutrimax? Eu quero que a Nutrimax seja reconhecida. Eu falo assim, aqui no Brasil, eu não penso ainda fora, mas aqui no Brasil, precisou de uma consultoria em negócios de alimentação, tem a Nutrimax. Eu não quero atender só o interior, né? A gente já atende São Paulo hoje, eu atendo Campinas também. Só que tem muita coisa ainda para expandir, né? E para mim, essa parte, assim, eu confesso que foi bastante desafiadora, vender. Eu estou vendendo hoje um serviço, eu não estou vendendo um produto. Mas você atende para as pessoas entenderem
melhor, assim, quando eu contrato a Nutrimax para minha empresa, você faz o atendimento presencial, você faz o atendimento online, você dá esse suporte. Quanto tempo demora essa consultoria dentro da minha empresa? Ou depende de empresa para empresa? Olha, na verdade, assim, os meus clientes, todos que entraram, é muito difícil um sair. Eu costumo dizer isso. Quando sai, é alguma coisa assim que não, no nosso serviço hoje já não está fazendo mais sentido. Então, eu costumo utilizar a parte estratégica da empresa. Eu não vou, por exemplo, se você tem um supermercado, eu não vou entregar só um relatório na sua mão, falar assim, olha, você precisa desse documento, eu encontrei muito produto vencido e eu não vou te ajudar. Então, não adianta nada te levar um problema e não te trazer uma solução. Então, é assim que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha em cima do problema e traz uma solução para o cliente. Você acredita que esse tipo de coisa vai pelo o que você considera ser o maior aprendizado nessa caminhada da Nutrimax? Você fazer a diferença em relação ao que você entrega para o seu cliente? Com certeza. Eu sempre busquei isso, né? Ser diferente. Eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. Eu repito sempre essa frase. Então, assim, hoje eu tenho muita concorrência no mercado. Não fico olhando assim tanto que um entrega o que o outro não faz. Mas é bom a gente saber, né? Então, eu busco sempre fazer assim algo diferente. O que seria um algo diferente? Assim, principalmente para a galera que trabalha com nutrição, para as pessoas, né? Porque, assim, acho que é um papo tão legal. E hoje, com esse cuidado que nós temos que ter com o corpo, com todo mundo ficando sarado, todo mundo indo para a academia. E, às vezes, a gente acaba até passando o ponto em relação a regime, né? Com certeza. Eu acho que, assim, algo diferente é algo que você vai fazer para você ser lembrado. Né? Por exemplo, até no desenvolvimento de uma receita. Muitas vezes a pessoa está demorando lá 3 horas para fazer um produto. Não, vamos reduzir para 1 hora. Você reduz o custo, você reduz o que a pessoa vai estar fazendo naquela cozinha, o que vai ser muito rápido, porque eu acho que tudo isso, quando a gente contrata uma nutricionista, principalmente as empresas, é o que elas precisam, né? Porque o almoço é cardápio durante a semana que você faz, tudo certinho, com os pesos, tudo isso influencia, né? Sim, a gente consegue, na verdade, pegar muita falha no processo, né? Então, a gente consegue pegar falha de colaborador, falha até... Que tipo de falha, por exemplo? Porque é difícil você falar assim, nossa, eu trabalho para um grande supermercado e existe uma falha dentro dessa grande empresa, que é um grande supermercado ou uma grande empresa? Existe. Esses dias mesmo, recente, que aconteceu, eu percebi que um cliente estava encontrando muito produto vencido na área de venda. Aí você ia na área de troca, eles têm, né, um local de troca tudo separado. Eu falei, caramba, por que está vencendo esses produtos? O que eu fiz? Eu desci na área de venda, a gente fez, né, um mutirão marcado e retiramos tudo. Então, assim, deu mais ou menos uns 5 carrinhos de produto vencido. Mas por que aconteceu isso? Porque eles não estavam fazendo a rotatividade correta dos produtos. Então, chegava o produto novo, colocava na frente. E o mais velho ficava atrás. Né? Então, quando o cliente ia pegar, ele pegava só o novo, ele não pegava com a validade antiga. Aí, o que acontece de ter o que? Produto vencido na área de venda. Existe uma coisa que é curiosidade, tá? Minha, por exemplo. Outro dia, eu fiquei sabendo que você pode, por exemplo, se você compra um macarrão, se você compra um produto enlatado, alguma coisa assim dentro do mercado, você tem um consumo, você tem um prazo, não é que ele está estragado, ele passou da validade, existe isso, ou realmente você não pode consumir, em hipótese alguma, esse tipo de coisa? O que acontece? Todo produto, quando a indústria cria, por exemplo, eu trabalho com bolo congelado. Lá no bolo congelado está com 4 meses de validade. A gente coloca sempre 30% a menos do tempo de validade dele. Ele não vai estar estragado o produto, é muito difícil assim acontecer. Mas, né, em termos técnicos, nós não incentivamos a pessoa a consumir.
não incentivamos a pessoa a consumir por conta da data de validade, né? Pode ser que altere também assim características sensoriais do produto, né? O que seria, né, essas características sensoriais? Um odor diferente, coloração diferente. Então isso tem que ficar muito atento também. Quais os produtos que mais a gente tem que tomar cuidado para na hora de ingerir, na hora de consumir, principalmente nessa vida louca que todo brasileiro, sem exceção, eu me incluo nisso, que a gente pega sempre o que é melhor, o que é mais rápido para ser feito. O que você indica para você ter uma vida saudável, uma vida rápida, com nutrientes bons para a sua família, para o seu filho? O que você indica? Hoje, assim, para tomar cuidado, restaurante, você vê muito, por exemplo, hortifruti. Tem um restaurante que eu vou que eu não como hortifruti cru, salada crua. Porque eu já vi alguma situação, entendeu? Ele não passou por temperatura, então pode ser que tenha bactéria, né? Mas é uma coisa que eu adotei como consumidora, não é que todo mundo não vai comer. Mas eu falo restaurantes e restaurantes, né? Como eu trabalho em cidades menores, então você acaba tendo pouca opção. Então, isso tem que tomar muito cuidado também. Hortifruti, que é uma coisa que eu falo, tem que tomar cuidado. Maionese também, que são preparações assim que vai mais leite, né, ovo cru. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Aí você me perguntou sobre alimentos saudáveis. Tipo assim, olha, que nem eu, na minha casa, hoje sou eu, meu marido e 3 crianças. 3 crianças que eu digo assim, 18, 24 e 12 anos. Então, a minha vida é muito corrida. A vida, acho que da maioria dos brasileiros, são muito corridas. Como a sua também tem filho, tudo. Então, a gente, assim, é muito rápido tudo acontecendo na nossa vida. O que você indicaria como nutricionista para a gente ter uma alimentação saudável, balanceada, que não tenha tanto problema de você ingerir embutidos? O que você indicaria para nós? Então, hoje, o mercado está oferecendo aí uma vasta opção de coisas, né? Mas o que eu vejo assim muito, que eu compro na minha casa, é aqueles legumes que já vem cortado, né? Já vem cortado, já vem higienizado também, esses produtos. Eu, por exemplo, eu já gosto do arroz e feijão fresco, mas tem gente que já não consegue fazer isso todo dia. Eu também não consigo. Então, eu deixo, por exemplo, o feijão congelado sem tempero no freezer, e quando eu for fazer ele, eu descongelo e tempero ele na hora. Já o arroz, eu já gosto dele fresquinho. E sempre colocar uma verdura, uma fruta. Uma fruta também porque é importante isso. Principalmente para quando você tem filho de 12 anos, 13 anos, que é a nossa pegada hoje, né? Na verdade, e assim, hoje é tudo muito industrializado. Então, as crianças vão para a escola, é um pacote de biscoito, é um pacote de batatinha. O que você acha que isso pode acontecer deles virem a desenvolver alguma doença pré-existente por conta de tudo isso que eles comem sem regra? O que você acha? Isso pode acontecer. Colesterol alto, por exemplo, é o mais comum aí, né? Porque você consome muito ultraprocessado, que seria salgadinhos, né? Presunto. Crianças também acima do peso, é o que a gente vê bastante. Só que assim, a gente tem que pensar que eles estão em fase de crescimento, né? Eu acho que assim, tudo você pode consumir, só que tem que ser dosado. Não adianta você deixar a criança consumir, por exemplo, industrializado todos os dias, salgadinho, bolacha, biscoito. Então, isso também é uma coisa que é um alerta, né? E agora também com essa questão aí do metanol, que é uma coisa que a gente não comentou, né? Eu queria que você falasse muito sobre esse metanol. O que você acha que a gente pode estar fazendo? Porque é só em bebida alcoólica? Como que é? Então, até o momento, né, pelo que eles estão aí divulgando, está só em bebida alcoólica, que são essa parte de destilados, né, que é vodka. E eu vi até que já diminuiu a venda dos bares, né? Então, a gente também está entrando com um serviço, eu ainda não divulguei, então vou divulgar aqui agora, inclusive. Então, a gente vai começar a fazer auditoria em bares, né? Para poder auxiliar, a gente vai até deixar um selo de qualidade para esse restaurante, né? Para esse bar ou esse restaurante. Então, isso vai passar mais confiança para o consumidor,
né? Então, a gente vai auditar essas empresas que estão fazendo as entregas para eles. E isso é muito bom, né? Porque, assim, eu tenho dó das pessoas, porque as pessoas que vivem de um restaurante que precisa, eu acho que caiu demais, né? Porque você vai, você senta, você quer comer uma feijoada, você quer tomar uma caipirinha. Você não vai mais pedir a caipirinha porque você tem medo que aconteça alguma coisa com você. Ou tem gente que gosta de uísque. Não sou a favor da bebida, mas, assim, existe isso. Você quer tomar o seu uísque de final de semana, você quer tomar a sua caipirinha, e isso automaticamente cai, né? As vendas caem, total. Já caiu, tanto no mercado como, né, em restaurantes, assim, pelo que eu estou vendo e conversando aí, realmente, assim, caiu. E a auditoria vai ser bom por isso, né? Porque te traz uma segurança. Uma segurança. Porque a auditoria, você vai saber de tudo. Até aonde essa pessoa está comprando a bebida, o que ela está colocando dentro do restaurante dela, para você assinar, para que não tenha risco de nada. Isso, exatamente. Então, assim, para o restaurante vai ajudar muito isso aí. Né? É uma novidade, eu estava pensando isso já faz, maturando essa ideia, desde quando veio essa notícia aí do metanol, mas eu vi que ainda está forte isso aí. Então, acredito que a gente tem bastante para somar. Eu acredito, vendo você falar, você é uma mulher de grandes ideias. E toda hora você está implantando isso na sua empresa. Tô. E, assim, tem alguma ideia que você vai implantar para 2026, que você já está tirando do papel, que você acha que é importante para a Nutrimax? Olha, eu vou te falar uma coisa. A minha cabeça, se eu não tomar cuidado com ela, ela me domina. A minha também. Vanessa do céu, você sabe, minha amiga, eu vou te falar. Eu com esse negócio do rádio, porque todo mundo sabe que eu vou para a rádio na 87.5 toda terça-feira. Agora com o podcast, eu que tomo a frente do lado da empresa do meu marido, né? Eu falo da Imprime Já, todos os eventos, tudo, eu que estou presente. E às vezes a gente não para, menina. E isso às vezes, é prejudicial para a nossa vida. Você não acha que a gente tem que dar uma parada, tem que dar uma descansada, tem que reorganizar a nossa vida? É o que eu tento fazer aos finais de semana. Porque, assim, na semana eu fico naquela loucura, eu fico naquelas ideias, né? Eu sempre estou fazendo cursos novos para me atualizar. Então, assim, realmente tem, sim, novidades aí para 2026. Eu ainda estou refletindo tudo isso, né? Eu quero trazer mais pessoas também para trabalhar comigo. E isso vai acontecer, está acontecendo naturalmente, né? Gente, eu me embananei toda aqui. Olha isso, todos os papéis aqui, ó. Não é fácil ser apresentadora, prestar atenção, olhar o gato. Olha, é uma loucura. Gente, o papo está ficando muito legal. Que conselho você daria para as mulheres e jovens que se sentem presas por causa da maternidade, da dificuldade da vida, de você ter que ir atrás do seu sonho e não deixar de ser mãe? Que foi isso que aconteceu com você. Eu queria que você deixasse uma dica. Com certeza. Eu acho que, assim, como eu falei no início, né, nada na nossa vida é por acaso. Então, tudo tem um porquê. E sempre siga o seu objetivo, independente de qualquer coisa. E acredite no seu objetivo. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar. Depois que você acreditar, vai dar certo. E fazer, né? Você fazer o seu objetivo acontecer todos os dias. Muitas vezes eu colocava, na verdade até hoje eu coloco, em diário, eu escrevo, isso é muito importante. Você sabia, menina, eu vou te contar um negócio que eu vou contar no ar. Eu tenho uma amiga, a Isaura, que ela é minha terapeuta, né? E ela me ensinou muito durante muito tempo. E aí outras pessoas falaram também que tudo que você quer, você pode escrever no diário e você pode guardar isso. E aconteceu cada coisa comigo, porque coisas que eu escrevi o ano passado está acontecendo agora. E eu acho que, assim, eu não sei, o que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que é muito aquilo que você acredita, que você almeja, né? É bem isso. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, você joga para o universo isso. Você acha que isso te representa? Muito, muito, total. Total. Eu, assim, é a mesma coisa, vai trocar de carro, né? Eu vou trocar de carro.
Eu fiquei namorando muito tempo. Eu ia na agência. Falei, não, eu quero esse carro. Enquanto eu não comprei o carro, não sosseguei. Então, isso assim é com todos os seus objetivos, né? A gente tem que desejar aquilo mesmo. Você se considera uma mulher de fé? Muita fé. Todos esses momentos, assim, por mais que o que aconteceu assim comigo, eu nunca parei de pedir para Deus. Nunca parei. E sempre foi um relacionamento meu com Deus. Eu nunca expus, né, isso. E você acredita que isso você tem passado para o seu filho? Assim, de ser uma pessoa guerreira, de ir atrás dos seus objetivos, e isso faz a diferença na sua vida? Com certeza. Eu vejo assim que ele vai ser um menino de muito futuro. Ele é muito esperto, né? E eu tento passar isso para ele da melhor forma. E isso você leva para dentro da sua empresa também, né? Também. Todas as pessoas assim que vêm se conectar comigo, eu costumo dizer, nada é por acaso, tem um propósito, né? Assim, as pessoas vêm para poder somar e agregar junto. É isso, minha amiga. Eu fiquei muito feliz de falar com você. Fiquei emocionada de saber da sua história. Você tem... Há quanto tempo a sua carreira está deslanchando para a gente terminar? Quanto tempo você tem de formada? E qual a sua especialização? E deixa um telefone de contato. Com certeza, vamos lá. Então, eu já estou atuando aí na área desde 2015, me formei em nutrição, né? E hoje eu sou especialista em qualidade de alimentos. Tá? E o meu contato é 11 99796 1426. 11 9 9796 1426. Gente, esse papo foi um papo muito legal com a Vanessa Lopes. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha gostado muito. Olha, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu acabei todo dia, quando eu acabo o meu programa, eu deixo uma frase. E eu esqueci essa frase. Você tem alguma frase que você possa estar deixando para as pessoas sobre empreendedorismo, que as pessoas que estão nos escutando, uma frase que você leva no peito, que você leva no seu coração? É aquela que eu comentei. Qual que é? Você pode repetir? A frase é: você nunca desistir do seu sonho, né? Então, quando você sonha, ele acontece. Então, gente, fica a dica. Nunca desista dos seus sonhos. Quando você acredita, ele acontece. Eu acredito muito nisso. Você acredita? Nossa, isso para mim assim, é sem dúvidas. A Vanessa de 2025 ficou para trás, vai vir uma 2026 maravilhosa, com projetos. Com certeza, a Vanessa, na verdade, ela sempre se renova. Eu acho que todo ano a gente tem que se renovar, né, minha amiga? Né? E ser uma versão melhor do que nós fomos no ano anterior. Eu acredito muito nisso. Eu também, Tati. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado. E é isso, gente. O nosso programa está chegando ao fim. Eu preciso agradecer a nossa convidada, eu preciso agradecer a MIT, a Ivens, que tem nos patrocinado, a Imprime Já, a você e você que está nos escutando, que tem uma história legal de empreendedorismo, de fé para contar. Vem aqui falar com a gente. Me chama no WhatsApp. Não deixa de seguir o meu Instagram, o meu YouTube, porque é isso, gente. A história boa tem que ser contada para a gente chegar a mais número de pessoas, que é isso que importa. Se cada um fizer o seu papel na sociedade e na vida, acho que a gente consegue ter um resultado muito melhor. É isso que eu acredito, Vanessa. Eu também acredito. Eu fiquei muito feliz do seu convite. Eu não esperava que eu ia estar fazendo um podcast agora, mas eu acho que assim, histórias devem ser contadas. E histórias têm que ser vividas. Não é só deixar no caderno. Com certeza. É deixar na vida das pessoas. A gente tem que fazer a diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas. Qual que é a sua religião? Olha, hoje eu não tenho uma religião assim específica, né? Eu sou devota a Deus mesmo. Mas você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E qual que é o seu hobby?
Viajar. Você adora viajar? Viajar. Botar o pé na estrada, avião, qualquer coisa. Viajar e comer comidas diferentes, comidas boas, né? Restaurantes legais, adoro. Isso é o seu hobby. Aham. E onde as pessoas te encontram? Ela sempre vai me encontrar ou no restaurante, ou numa viajando, Ou na internet, ou na Nutrimax? na Nutrimax. Qual que é o e-mail da Nutrimax? Qual que é o telefone da Nutrimax para as pessoas poderem te achar também? Bom, é vanessa@consultorianutrimax.com.br. E o telefone, o WhatsApp? 11 99796 1426. E também nas viagens, né? Ou ali num avião, ou ali num hotel. A Vanessa vai estar lá, você pode ter certeza. Porque depois dessa, que ela falou que você trabalha para viver ou vive para viajar? Eu trabalho para... Não, agora você me... Vai, de novo. Você trabalha para viver ou vive para viajar? Acho que eu trabalho para viver. E vive para viajar. Vive para viajar, é os dois. É isso, minha É os amiga. dois. É isso. O empreendedor é isso. A gente trabalha para viver e vive para viajar, para empreender, para ter sonhos. É isso que faz a diferença de um bom empreendedor, né? Um beijo grande, Deus abençoe. E precisou de uma consultoria para a sua empresa relacionado à nutrição, Nutrimax. Beijo e até o nosso próximo programa. Tchau!